Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a sua equipe discute com estados e municípios uma reforma tributária mais ampla do que aquela enviada ao Congresso Nacional. Só foi enviada, na verdade, uma primeira parte, né? E essa parte aí que estaria em discussão diria respeito a um IVA mais amplo, o IVA federal integrado aos IVAs estaduais. Como é que você vê essa discussão, já que sempre que se fala em reforma tributária no Brasil, as diferentes competências em relação aos tributos costumam ser um entrave para esse debate? Bem, Glauco, a gente está entrando aí, talvez no principal debate aí dos próximos 6 meses, que deve ser a reforma tributária. O governo, de fato, ainda não apresentou a sua proposta completa. É muito difícil a gente fazer uma análise sobre quais as intenções do governo. Hoje, por exemplo, já pela manhã, tem notícia que o governo trabalha com a hipótese de mexer já rapidamente na desoneração da folha em troca da nova CPMF. Agora, nesse momento, é fundamental, então, que a sociedade brasileira comece a discutir a questão da reforma tributária. Mais uma vez, o governo avança sobre a ideia de ampliar a base de contribuição. A ideia dele é que todas as operações, que eles chamam de operações digitais, mas hoje qualquer operação que a gente faça do ponto de vista bancário é uma operação digital. O governo espera, com essa nova CPMF, arrecadar entre 120 e 240 bilhões, a depender da alíquota, e a ideia dele é buscar todo tipo de trabalhador, todo tipo de operação. Esse tipo de imposto que é a nova CPMF, o governo vem defendendo com muita força, Glauco, ele usa e vai usar como argumento que vai buscar ali as grandes transações, vai buscar ali os traficantes, vai buscar, de fato, esse mundo aí, né, que muitas vezes desaparece dos impostos de renda, mas ele vai buscar também o conjunto de renda dos trabalhadores informais, que eles descobriram que está agora aí no mercado de trabalho, né? Que todo mundo sabia que existia uma economia informal muito grande, mas que agora, com a pandemia, isso ficou explicitado. Eu diria, Glauco, que essa nova CPMF é, mais uma vez, você buscar ampliar imposto sobre o trabalhador, ampliar o imposto sobre o vale-refeição do trabalhador, o vale-alimentação do trabalhador, porque nós estamos falando aí de qualquer operação digital, em vez de a gente enfrentar de fato o que nós precisamos, que é tributar os super ricos. É hora do Brasil fazer uma discussão séria sobre quem tem que pagar a conta do Estado nesse país, como nós vamos financiar os direitos sociais nesse país, e não é possível que, mais uma vez, o que se faça é pensar novamente em tributar consumo, aumentar a regressividade, ou seja, aumentar a injustiça do nosso sistema tributário, em troca de não enfrentar de fato o nosso problema, que é tributar aqueles que ganharam, inclusive, ao longo dessa pandemia. É fundamental que a gente avance uma discussão mais séria sobre imposto de renda. Nós precisamos fazer uma discussão que as grandes rendas, as super rendas, precisam ser tributadas. Nós temos que tributar juros e dividendos. Nós temos que, de alguma forma, tributar herança e grandes fortunas. Eu acho que esse é o grande debate que a gente deveria fazer nesse momento. É uma disputa efetiva na sociedade, porque a disputa, de fato, da distribuição de renda, de alguma forma, passa pela justiça tributária. E o Brasil está longe disso. Ao contrário, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e também é um dos países que tem o sistema tributário mais desigual e mais injusto que se conhece pelo planeta. Tributar consumo é tributar o arroz, o feijão, o vale-refeição. É hora da gente poder minimamente fazer um embate aí, que nós não queremos que tribute mais consumo e passemos a tributar super rendas, né? Eu acho que esse é um grande debate. O governo opera de uma outra lógica, até porque, na visão dele, você tem que tributar mais pessoas e tributar, inclusive, os mais pobres. E é bom dizer uma outra ponta, Glauco, que quando a gente pensa em reforma tributária, a gente tem que sempre tomar bastante cuidado, porque de um lado a gente está falando de arrecadação, que na outra ponta se transforma em gastos.
Um dos motivos pelo qual o governo pensa e fala e anuncia a desoneração da folha e a desoneração de todos os setores da folha tem a ver com a sua proposta de reforma previdenciária. A ideia dele é retirar recursos da Previdência, apresentar mais déficit da Previdência e tentar reimplementar a discussão do sistema de capitalização. Então, tudo isso está vinculado. Não tem como separar a discussão hoje da reforma tributária sem a proposta original de reforma da Previdência desse governo, que é, de certo modo, ter uma previdência aí máxima de um salário mínimo, quando não meio salário mínimo, e o conjunto dos trabalhadores que deveriam, na cabeça deles, deveriam ir para o mercado, para os bancos terem um sistema de capitalização. Eu acho que a gente precisa fazer esse debate, porque o sistema tributário tem a ver com as vinculações, em especial com as vinculações bancadas que bancam a Seguridade Social. Vamos lembrar que Seguridade Social é previdência, é assistência e é saúde, a saúde que está tão em alta nessa discussão da pandemia, tão necessária, a gente está vendo a importância do SUS, mas no caminho que o governo trilha de retirar recursos da Seguridade, inviabilizar a Previdência Social, em vez de enfrentar, de fato, a tributação dos super ricos. É hora da gente tributar os mais ricos nesse país. Agora, Fausto, quando você fala dessa necessidade de se acompanhar o debate da reforma tributária, muitas vezes a classe política, também a mídia tradicional, usa aquele discurso de que essa é uma discussão técnica, tentando excluir a população dessa discussão. E isso é muito sério, né? Porque a reforma tributária é um dos mecanismos mais efetivos, o sistema tributário em si é um dos mecanismos mais efetivos, se não o mais efetivo, justamente para sanar um dos maiores problemas do Brasil, se não o maior também, que é a questão da desigualdade de renda. Então é preciso que toda a sociedade esteja atenta a essa discussão, porque a gente pode piorar um quadro que já é muito ruim, Fausto. Não há dúvida, Glauco, não há dúvida. Mas a população sabe o imposto que ela paga. Ela sabe que tem imposto no arroz, ela sabe que tem imposto no feijão, e ela sabe porque ela já sentiu o que foi a CPMF. O CPMF, o que era? Era um imposto criado lá na época do Fernando Henrique, lá na época do PSDB, e ele tinha basicamente uma intenção, ele tributa todas as suas operações. Então, quando eu vou lá e compro um pão na padaria e pago ela lá com vale-refeição, ela vai ser tributada. Quando você for no supermercado com seu vale alimentação para comprar ali a sua lata de óleo, o seu quilo de açúcar, o seu café, vai ser tributada. Ou seja, se você já paga tributos em cima de cada um dos bens que estão lá no serviço, ou seja, quando você compra o pão, quando você compra o arroz, quando você compra o óleo, tem imposto embutido ali. E aí, quando você for pagar, você ainda paga mais um imposto, Glauco, você mais uma vez vai onerando a folha de salário das pessoas. As pessoas sabem o que é CPMF, as pessoas conhecem o projeto de CPMF, já viveram CPMF e sabem quanto isso tirou de renda delas. E mais uma vez o que o governo propõe, então, é retirar mais recurso dessas pessoas e normalmente retirar recursos dos mais pobres. Vamos lembrar que são os mais pobres que têm uma base de consumo mais simples, têm uma base de consumo vinculada a alimento, e é fundamental que a gente faça essa discussão. O governo, de fato, não quer enfrentar a questão dos mais ricos, tem um compromisso direto com o setor financeiro e isso impede que ele, de fato, enfrente essa discussão com os mais ricos, mas eu acho que essa discussão precisa chegar no Congresso Nacional. Os mais ricos têm muita influência, mas o mundo hoje discute que se você não tributar as grandes rendas, não enfrentar a questão da desigualdade social, a gente não consegue sair dessa crise. Alternativas há. Não é possível que a gente opte por optar por tributar mais 210 milhões de brasileiros do que optar por tributar ali um grupo que não chega a 1 milhão, né? Eu acho que é algo que nós temos que fazer esse debate. É fundamental que a gente mexa na tabela de imposto de renda, que os mais ricos paguem mais impostos. É fundamental que a gente tribute grandes fortunas, que a gente tribute grandes rendas, que a gente crie mecanismos mínimos aí de tributar e reorganizar a transferência das grandes heranças. Não faz o menor sentido uma família ser milionária, bilionária, e as suas próximas 5, 6, 10 gerações não precisarem trabalhar, porque eles simplesmente mantêm essa renda a partir da lógica da herança. Então nós temos que fazer uma discussão séria nesse país. Essa não é uma discussão esquerdista, como muitos tentam dizer, essa não é uma discussão baseada ou comunista, como o governo quer pichar, essa é uma discussão inclusive capitalista. Qualquer país do mundo
do mundo aí central, do mundo civilizado, caminhou para uma discussão de maior tributação da renda e menos tributação do consumo. Esse é o debate fundamental que nós temos que fazer. E é bom a gente chamar a atenção, Glauco, porque como você mesmo lembrou, a própria mídia não tem enfrentado esse debate, muito pelo contrário, ela tem lado nessa discussão, a grande mídia. A gente tem visto os grandes economistas, os grandes bancos já se pronunciando, porque todos têm muito receio que a tributação incida sobre eles. É fundamental que a gente dê esse passo agora. É fundamental que a gente avance numa discussão civilizatória em que você desonere o mais pobre, desonere o consumo e comece a tributar aqueles que historicamente no Brasil, inclusive, sonegam muito imposto. Sem dúvida, Fausto. Muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.